Tá, microcefalia, como diz o nome, micro pequeno, céfalos cabeça, né? É uma cabeça pequena do esperado para a idade gestacional. Quando nasce o bebê, um bebê a termo deveria ter uma determinada medida acima de 33 centímetros. Medidas de um bebê a termo abaixo disso podem indicar então uma microcefalia, que é uma cabeça pequena para a idade, uma coisa a ser investigada de qual é a causa dessa microcefalia, né? As principais causas de infecção, que são a toxoplasmose, ou a infecção pelo Zika e a rubéola congênita e a sífilis congênita, então eles atacando o tecido cerebral, são parasitas, bactérias e vírus que podem, então, enfim, contaminar o cérebro. Eles, em geral, causam desarranjos estruturais no tecido cerebral muito grande e cursam com o que a gente chama de uma síndrome, que seria a paralisia cerebral infantil. Os danos são inúmeros, eles podem ocorrer desde um dano leve, quase imperceptível, causando o que a gente poderia pensar como uma deficiência intelectual leve ou moderada ou até grave, sem algum tipo de deficiência motora, até mesmo o conjunto de deficiências intelectuais associados a déficit motores de todo tipo e espécie, como paralisia de um membro, ou paralisia das pernas, paralisia dos membros superiores, ou mesmo uma tetraplegia, e além disso também, toda infecção que atinge o tecido cerebral pode causar lesão nos sentidos. Então, déficits visuais, cegueiras, surdez, problemas com audição e problemas também no sentido do funcionamento cerebral, causando também problemas que podem ser da origem da esfera psiquiátrica também. Então, assim, você é uma expectativa, é um palácio que ele na hora ele se desmonta. Eu fiquei meio que assustada, mas daí eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar por ele tudo que tivesse que passar, entendeu? Acho que em nenhum momento, assim, de pensar, assim, coisas ruins, assim, sempre vai dar certo, meu pensamento. Tudo que vir, vamos enfrentar juntas, vamos vencer. Eu e a Giovana passamos o tempo todo juntas, então eu não fico longe dela. Graças a Deus ela anda normal, não precisa de ajuda para se alimentar, ela faz sozinha. Se você ama teu filho, indiferente da deficiência que ele tem, é a tua responsabilidade, é o teu amor que reina. Foi planejado. Tudo planejadinho. Só não sabia que ela ia ser especial, né? Então foi, né, depois do nascimento, que ela teve crise de convulsão logo após o nascimento, daí o médico falou que ela ia ser uma criança especial, que era para encaminhar ela para fazer exames, né, para saber que tipo de doença que ela tinha, Então, aí que foi descoberto que ela tinha síndrome de West, né, e a microcefalia. Então ela teve a microcefalia e síndrome de West tudo junto. E logo após o nascimento, crise de convulsão, né. Aí veio tratamento e mais tratamento e exames e continua até hoje. No começo foi bem complicado, assim, porque eu não pensava em ter filhos, eu tinha outros planos totalmente diferentes, né? A gente estava no processo de comprar um apartamento, sabe? Eu estava fazendo um outro curso e estava pretendendo fazer cirurgia bariátrica mesmo. Aí engravidei do Moisés. O Moisés nasceu, o Moisés não chorou. E daí eu falei, mas tem alguma coisa estranha. Daí nisso eles não me mostraram Moisés, eles já correram com Moisés. E daí eu já escutei aquele zum dentro do centro cirúrgico, eu falei, tem alguma... E eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí o médico veio e falou pra mim, que foi a hora da notícia.
olha, Renata, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que aconteceu, mas o Moisés nasceu muito hipotônico, ele é muito molinho e ele tá com esforço para respirar. Que ele começou em casa, na verdade, passar mal e eu fui levar ele para o hospital e nisso ele ficou internado lá no Hospital de Clínicas. Na internação, o neuro já falou para mim que com certeza ele teria microcefalia e outras coisas também. Daí foi feita a tomografia, a ressonância e tudo mais e foi descoberta a microcefalia. Pra mim, na verdade, eu nem sabia o que era, entendeu? Indiferente. Na hora, depois que ele me explicou, que eu fiquei meio que assustada, mas daí eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar com ele tudo que tivesse que passar, entendeu? Quando ela nasceu, ela não chorou. Fiquei com medo, porque eu achei que ela tinha nascido morta ali. Me assustei bastante, porque ela estava roxa. Mas daqui a pouco eu escutei o choro dela e a médica veio me acalmou. Falou que ela só teve falta de ar no cérebro. Então, daquilo ela já foi de lá, já foi para UTI. Quando eu descobri que a Giovana nasceu com microcefalia, foi bem difícil para mim, porque o médico falou que ela não ia andar, não ia se desenvolver. Então foi bem difícil, foi bem doloroso mesmo. Acho que na hora, assim, não mudou em nada, né? Porque eu nem entendia o que era isso, né? Então, pra mim, eu pensava um pouco, assim, vai ser uma coisa diferente, né? Mas não tanto, assim, né? Então, pra mim, na hora foi... Você só fica pensando, poxa, é um bebezinho tão pequenininho e tendo já crises, né? Então, aí você fica pensando, mas o que é isso, né? Então, pra mim, aquilo foi no mesmo instante, assim, uma coisa inesperada, mas foi assim que eu ia conseguir vencer até o final. Ai, demorou um pouquinho. Demorou, tipo, eu descobri quando ele tava com 5 meses, mas eu fui aceitar quando ele já tinha quase 1 ano. Que eu aceitei assim mesmo, demorou um pouquinho. Então, foi quando ele começou a fazer físio. Que daí eu vi as outras crianças que também tinha e coloquei na minha cabeça que aquilo pra mim ia ser normal. Que ia ser uma coisa normal, entendeu? Porque eu já, apesar do desespero, assim, caiu muito rápido a minha ficha, assim, eu aceitei muito rápido. Porque assim, eu não tinha outra opção, sabe? Era meu filho, então é meu e era minha riqueza, e é minha riqueza até hoje, e foi o filho que Deus deu pra mim. Igual o médico falou assim pra mim, olha, a gente vai te mandar embora pra casa, porque o Moisés só vai mexer os olhos. Eu falei, bingo, eu vou com meu filho embora. Tem pessoas que eu tinha muita amizade, que as pessoas sumiram, não conversam, não me ligam, não me mandam mensagem. Tem familiares que a gente não era muito perto, veio mais próximo, se juntou a nós, sabe, na nossa luta. Eu percebi que o Moisés, ele juntou mais a família, sabe? Hoje em dia eu percebo assim que a gente é mais unido. Teve uma vez que eu fui na casa da minha avó e tava minhas tias lá. Daí meu tio tava internado e essa minha tia foi e falou assim, Hilda, tem como você pegar a receita lá no quarto da mãe, no caso, porque o filho da Paloma tá lá. E eu não quero entrar lá, entendeu? Daí, simplesmente, ela não viu que eu tava no banheiro. E eu saí do banheiro e falei assim, você não precisa se preocupar, porque o que meu filho tem não passa, mas o que você tem vai passar pra ele. Eu falei, então eu vou tirar ele dela. Então, assim, são essas coisas que às vezes acontecem. Coisas assim de ônibus, que as pessoas olham, ficam olhando com aquele olhar, assim, que, nossa, parece que o que tem vai transmitir só no olhar, sabe? Mas eu não ligo. Hoje em dia eu já não ligo mais, não. Pra minha sorte, até agora eu não tive nenhuma, assim, ninguém nunca olhou com cara feia pra ela, mas também se olhar eu acho que eu vou no pescoço, né? Porque eu jamais, não só eu, mas como acho que outras mães, não vai deixar ninguém, né, ter algum tipo, assim, de preconceito
uma criança assim, e a gente não aceita mesmo. Tanto eu como a mãe das outras amiguinhas dela, a gente não vai aceitar nunca, nenhum preconceito, qualquer tipo, né, com elas. Às vezes eu saio de ônibus com ela e eu vejo que tem muita gente que fica assim, olhando assim, parece uma coisinha assim que do outro mundo, que hoje em dia ainda tem disso, né. A vida da gente vira eles. Hoje em dia eu não posso falar assim pra você, eu vou ali no mercado, mas eu vou sozinha. Entendeu? Ou eu vou lá no médico, eu vou me consultar. Não. Hoje em dia eu não tenho isso mais não. É tudo o Pedro. Tipo, é médico com o Pedro, é mercado com o Pedro, é banco com o Pedro, tudo. Aonde eu vou, o Pedro tem que estar junto. Porque uma que eu não confio em deixar ele com ninguém. E outra que ele fica comigo 24 horas por dia. Larguei de trabalhar, não me faz falta. Larguei, não saio de casa, não saio, mas também não me faz falta. Perdi muitas amizades que não eram verdadeiras, porque se fossem verdadeiras estariam comigo. Mas não é fácil, né? Porque você se dedica o dia inteiro, né? Com uma criança assim, então você quase não tem tempo pra você, né? Então você fica pensando, poxa, eu tinha que fazer isso. Por exemplo, eu tenho que comprar um shampoo pro meu cabelo diferente, meu cabelo tá caindo. Mas eu penso, não, eu tenho que ir lá no mercado buscar tal coisa pra Daiane, o shampoo fica pra depois. Então você sempre vai pensando nela. Então você nunca tá pensando em você. Às vezes eu venho aquela, vamos supor assim, deprê, entendeu? Antes eu podia fazer isso, antes eu podia fazer aquilo, antes eu podia sair, podia ir, nem que seja até num shopping, entendeu? Nem que fosse só pra olhar as lojas, mas antes a gente podia ir sozinho, sem filho, entendeu? E hoje em dia já não é assim. Tem vezes ainda assim que me bate uma depressão, alguma coisa assim, mas eu já aprendi a lidar. Já aprendi que eu fico por terceira opção, entendeu? Mas hoje em dia eu tento carregar o máximo possível. Eu pensar assim, eu tenho que ver o melhor pros meus filhos. E esquecer um pouquinho de mim. É uma coisa assim bem, não sei se acontece só com a Daiane, mas geralmente a gente que é mãe quer sempre estar perto, protegendo. Então desde pequenininha ela acostumou a dormir no meio. Então, agora, você imagina uma criança desse tamanho, somos em 3 numa cama, né? A cama se tornou pequena, né? E claro, eu tenho um marido, né? Então tem que dar atenção para ela e tem que dar atenção pro marido também, né? Claro, reclama bastante, né? Mas ele é bastante compreensivo também, né? Acho que isso conta muito, né? Porque a gente sozinha não dá conta, né? É muito difícil. Então, ele é bastante compreensivo, entende o lado, né? O pai dele assumiu as contas, porque, igual eu falei pra você, o gasto é grande. E eu tive que parar de trabalhar, porque, igual vocês verem, é complicado não. Eu faço a minha parte, que é as minhas 24 horas dele, e o meu esposo vai na correria. É medicação, igual a minha luz vem muito alta, eu não consegui abaixar minha luz, mas nem por isso, assim, são gastos que um sorriso já paga. O pai da Giovana, não, ele não aparece, não liga pra ela, não quer saber dela. Ele esqueceu dela, praticamente esqueceu dela. Esqueceu que tem filha. Até pra ela também é bom, porque ela não fica dando esperança pra ela ali, que vai ficar perto dela hoje, amanhã já não tá. Então, que ele fique longe, então, pra mim e pra ela é melhor. Ajuda eu não recebo ajuda nada. Mas eu tenho um grupo de mães especiais, tanto no Face, né? Tem o troca das mães especiais, que a gente faz troca de equipamentos, faz troca de informações, que como eu sou mãe nova, a gente troca informações. E de ajuda, não recebo de ajuda de ninguém, assim, sabe? Mas esses grupos do WhatsApp, eu tenho um grupo no WhatsApp que são de mães especiais. Só no começo, quando descobriram a doença, né, aí me levaram para as consultas com psicólogo, né, essas coisas. Depois o tempo foi passando, também
não tinha muito o que fazer, né, pra gente. Então, mas é sem tratamento para as mães mesmo. A gente vai ter que aprender a se virar sozinha. Na segunda-feira a gente vai fazer hidro, na parte da tarde, aqui em Araucária mesmo. Nas terça-feira a gente vai para Abrace, não sei se vocês já ouviram falar, fica no Santa Quitéria. Então lá ela faz fisioterapia e TO. E quarta-feira aí eu digo que a gente tira para descansar, mas a gente não descansa. Porque daí às vezes eu tenho uma consulta, eu tenho que marcar um exame para ela, alguma coisa, né? Quinta-feira a gente vai para Fono de manhã, aqui em Araucária. Sexta-feira a gente vai para Físio também aqui em Araucária. Aí sobra sábado e domingo, né? Pra gente descansar um pouquinho. Então, a gente acorda, daí ele toma café da manhã aqui em casa. Daí ele come na escolinha 10 horas. Daí a hora que a gente volta da escolinha, eu dou o almoço pra ele. Daí a gente sai de tarde pra levar ele pra físio respiratória. Daí lá ele come também, chega em casa ele come. O Pedro é movido a comida. Ela gosta de desenho. De manhã ela tem o leite às 9 horas que eu tenho que passar pela sonda. E às vezes, quando tá agora esses dias de muito frio, eu tenho deixado ela mais na cama. Eu tenho passado o leitinho dela lá na cama, né? Aí ela acorda aí eu acordo ela umas 9h30 mais ou menos. Faço ela levantar na marra, cara feia pra mim, mas tiro ela lá da cama, trago aqui pra cadeira. Aí é desenho até meio-dia. Tem que ter o desenho dela. Ela fica aqui na frente da TV assistindo o desenho dela. Esse Pocoyo aqui é rei dessa casa. É o dia inteiro Pocoyo. E as músicas a gente decorou do Pocoyo, os episódios a gente decorou porque ele gosta e é um estímulo para ele, porque ele se desenvolveu mais depois do Pocoyo, assim. Ele bater palma, de dar risada, de interagir. Ele gosta do Pocoyo, ninguém assiste mais nada nessa casa, né? Não tem futebol, não tem novela, não tem nada. Pocoyo ele gosta, ele vai assistir Pocoyo. É a professora de apoio para as crianças que estão por atestado médico, afastadas da escola, né? Então, a cada 15 dias, elas vêm dar aula para a Daiane, em torno de meia hora, 40 minutos, mais ou menos. Elas estão vindo. E é muito boa a aula dela. Elas têm bastante resultado bom para a Daiane. A Daiane presta muita atenção nas aulas com elas, gosta muito delas. O medo, eu tenho medo só da morte. Tenho só medo de perder ele. O resto, eu não tenho mais medo de nada. Assim. Meu único medo é esse. Né? E, graças a Deus, ele não vai casar, que era o meu medo quando era ele casar, né? Então, ele não vai casar e eu não vou ter nora, graças a Deus. Meus medos é de um dia eu ficar sem ela, né? Porque eles são imprevisíveis. Mesmo na hora que ela tá boazinha aqui, ela já começa a tossir, começa a espirrar, dá febre, você tem que correr pro médico. Então você sempre tá com aquele medo, você sempre tá com aquele pensamento assim, né? Até quando, meu Deus, né? Você não quer ficar sem. E às vezes eu pergunto assim, meu Deus, Deus que não me tire antes dela, mas que não quero que tire ela antes de mim. Então você não sabe o que vai acontecer, você fica assim naquele medo, você sempre tá com medo de alguma coisa, né? Eu não fico pensando no amanhã. Porque eu gosto de viver com ele cada momento, entendeu? Tudo que ele, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, eu gosto de ficar com ele, tipo, viver ele cada momento, cada gesto que ele for fazer, cada, tipo, até que seja cada sorriso dele, eu gosto de estar ali, tipo, vendo, entendeu? Participando. Agora, assim, eu não penso, assim, em medo, porque eu deixo acontecer, entendeu? Espero bastante coisa. Espero ela fazer a cirurgia da coluna, ela ficar bem, né? E Deus me dá bastante saúde para cuidar dela, né? Bastante. E que dê bastante saúde para ela também, né? Porque se ela tá bem e eu tô bem, né? O resto a gente corre atrás, mas o importante é ela tá bem, né? E espero que ela fique uma moça muito mais bonita ainda, né, Daiane? A minha vontade era que ele conseguisse sair do respirador, mas não pra gente pensar talvez em andar, falar, essas coisas eu não penso, assim, sabe? Porque é uma coisa assim que a futura a Deus pertence. Eu sonho bastante que ela possa ter a
sonho tanto fazer uma festa de 15 anos para ela, que ela possa gritar, dançar ali, que eu acho tão bonito aquela dança, né? Aquele vestido branco para ela, então queria muito que ela aprendesse. Até lá, eu vou ensinar bastante ela, então eu vou lutar para ela aprender bastante até lá.